No vídeo de hoje eu quero falar sobre a possibilidade de um satoshi valer um centavo. Isso pode estar mais próximo aí do que parece muitas vezes, certo? Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos utilizar uma inteligência artificial, o ChatGPT aí, para gerar alguns cenários, mostrar alguns gráficos, alguns dados. O disclaimer clássico desse canal aqui é que isso não é uma dica de investimentos desse vídeo, né? É que isso não é uma dica de investimentos. Então analise aí as informações que nós vamos passar, os gráficos, e tire suas próprias conclusões, certo? Tudo que a gente passa aqui tem um caráter meramente informativo. E antes de começar aqui o conteúdo, eu gostaria de lembrar que a gente tem a parceria com a Bipa, então você pode utilizar o código SATOSHI para adquirir os seus primeiros satoshis, seus primeiros bitcoins e ganhar até R$ 100 de bônus em Bitcoin. A Bipa é uma exchange aí muito fácil de utilizar, você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm soluções na Lightning Network que é útil aí para fazer compras no dia a dia com Bitcoin. Eles têm um cartão que tem cashback em Bitcoin e tudo isso é muito interessante, é muito fácil de usar, muito intuitivo, então eu gosto das soluções que eles oferecem. Se vocês querem conhecer mais, deem uma olhada na descrição aqui deste vídeo. Então vamos voltar aqui para o ChatGPT. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço do Bitcoin está em $117.000 e olha só, o gráfico que ele está puxando aqui vai desde 2013, o que é bem interessante porque aqui nós temos então mais de 100.000% de valorização, certo? E voltando aqui para os dias mais próximos, então a gente teve uma correção recente no preço do Bitcoin, então chegamos muito próximo das máximas históricas aí no preço do Bitcoin e tivemos uma correção recente, então o preço do Bitcoin está em $117.000. E a pergunta aqui que fica para o vídeo é quanto que um Bitcoin, aliás, um Satoshi valerá um centavo de reais. Então, se a gente hoje em dia tem a cotação aqui no Brasil em reais, em centavos, o Satoshi aí já poderá ser o mínimo da unidade de reais, que é os centavos. Então, hoje aqui temos o Bitcoin cotado a $117.000, perto disso, o dólar em torno de 5,58, certo? Então, basicamente, o que acontece? Para que um satoshi é a fração mínima do Bitcoin. Então, é 0,000 e vários zeros aqui, um Bitcoin. É a fração mínima do Bitcoin. E para que um satoshi seja equivalente a um centavo, o Bitcoin precisa chegar em R$ 1 milhão por unidade. E se vocês observarem o gráfico do Bitcoin em reais, vocês podem ver que o preço já está muito próximo disso, certo? Não sei se muito próximo, mas já estamos chegando lá, já passou do R$ 500 mil. Então, hoje em dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, um Bitcoin custa R$ 655 mil. Voltando aqui para o ChatGPT, então ele faz essa conta aqui de quanto que seria necessário o preço chegar em dólar para um Bitcoin equivaler a R$ 1 milhão. E o preço é estimado em dólar, por quê? Porque quando a gente fala de ciclos aí do Bitcoin, geralmente o pessoal está mais acostumado com o preço em dólar, que agora está em $117 mil, então recentemente passou aí do marco dos $100 mil. Então vamos falar sobre o preço em dólar e depois converter, certo? Então, basicamente, seria necessário que o preço do Bitcoin em dólar chegasse em $179 mil por Bitcoin, o que está relativamente próximo aí, se a gente pensar em uma alta ainda neste ciclo de 2025 ao início de 2026. Então falta uma valorização de 53% em dólar, o que é bastante, certo? Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui a valorização do Bitcoin, vamos voltar aqui para o dólar, e colocar em um ano, 12 meses, certo? O Bitcoin nos últimos 12 meses se valorizou mais de 80% em dólar, então se acontecer uma valorização ainda menor do que essa, a gente pode ver já o preço do Bitcoin se aproximando de $180 mil, fazendo com que a unidade aí do Bitcoin se aproxime de R$ 1 milhão. E sobre quando isso pode acontecer, vamos falar então um pouco sobre os ciclos relacionados ao halving. A gente não sabe se esses ciclos de 4 em 4 anos vão continuar acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente pega o Bitcoin aqui, a gente teve uma máxima em 2013, depois outra em 2017, depois outra em 2021, depois outra em 2025. Ou seja, sempre de 4 em 4 anos. Isso pode ter a ver com halving? Pode, mas cada vez mais o halving se torna irrelevante aí do ponto de vista da oferta. Então, se no início ali as recompensas eram relativamente grandes aí para cada bloco, depois de alguns halvings, então depois que as recompensas dos mineradores caíram pela metade durante algum tempo, hoje em dia a maior parte dos bitcoins já foram minerados, então
as recompensas dos mineradores não são mais tão relevantes aí da parte da oferta do Bitcoin. Da parte da demanda, temos uma adoção institucional cada vez mais intensa. Então, temos o ETF da BlackRock, por exemplo, dentre os maiores ETFs do mundo, o ETF de Bitcoin da BlackRock. Temos governo dos Estados Unidos, governo da China, grandes empresas, MicroStrategy, Bitcoin Treasury Companies, então é uma adoção muito mais institucional. Então não necessariamente os ciclos de 4 em 4 anos vão continuar se repetindo, mas dado que a economia global aí está em um momento de alta, temos, por exemplo, o SP500 aqui, deixa eu achar, aqui próximo da máxima histórica e uma possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos, ou seja, mais liquidez global, e como a gente já mostrou nesse artigo, por exemplo, da Lynn Alden, que fala sobre a relação entre o preço de vários ativos e liquidez global, e aqui a gente tem, por exemplo, o Bitcoin subindo aí 83% das vezes, onde existe um aumento de liquidez global. Então existe essa relação próxima entre preço do Bitcoin e liquidez global. Se a gente tiver aí uma redução do crédito nos Estados Unidos, a gente já está vendo o aumento da base monetária no mundo, a gente pode ter uma reação aí no preço do Bitcoin para cima. Enfim, não sabemos isso, a gente não tem bola de cristal, isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz, mas historicamente quando o mercado sobe, quando os juros baixam e a liquidez sobe, o preço do Bitcoin acaba subindo junto. É claro que um conflito, uma crise econômica, tudo isso pode mudar e abaixar e arrastar o preço de tudo para baixo, mas se isso não acontecer, então pode ser que a gente tenha ainda um novo topo para 2025. Então, baseado nos ciclos históricos de fundos, eventos de halving e topos, temos então o cálculo do último fundo aqui em 3.100 o topo em 2021 em 69 mil, né, o penúltimo fundo, aliás, em 3.100. E o fundo atual, então, deste ciclo agora em 2025, no caso a alta que a gente está vendo agora, mas o último fundo foi em 16 mil dólares, agora em 2025 estamos vendo a alta e um topo provável entre 180 e 250 mil dólares, segundo a projeção do ChatGPT com base no histórico, então, e nos últimos ciclos. E com base nas tendências aí que aconteceram no passado, esse topo tende a ocorrer até meados de 2026. Lembrando, se a gente manter aí esses ciclos de halving os ciclos de halving a gente vai continuar mantendo de 4 em 4 anos. O que a gente não sabe se a gente vai continuar observando são ciclos de alta de 4 em 4 anos. Mas se isso se repetir, então, e levando em consideração o cenário macroeconômico, pode ser que a gente veja o topo no final de 2025 ou ainda em 2026. E a conclusão aí, neste primeiro cenário, o cenário número 1, seria um satoshi igual a 1 centavo entre final de 2025 e final de 2026, se o padrão continuar e o dólar não disparar. Então, se o dólar disparar, podemos ver isso acontecendo ainda mais rápido. O cenário número 2 é aceleração institucional mais macroeconomia, então pressão inflacionária e crise fiscal global. Hoje em dia, por exemplo, os Estados Unidos já tem mais de 37 trilhões de dívida e aumentando, e temos aí o colapso das moedas fiduciárias com a perda de poder de compra não só do dólar, mas de outras moedas fiduciárias como o real, como o euro, como pesos e por aí vai. Então, voltando aqui para o cenário 2, levando em consideração a pressão inflacionária e a crise fiscal global, o aumento de fluxo via ETFs, bancos centrais e países emergentes, tendência de adoção longe do padrão 4 anos e menor volatilidade, ou seja, mais constante, isso pode impulsionar uma alta contínua além do ciclo tradicional, reduzindo o tempo para alcançar os 180 mil e avançando então o preço do Satoshi, ou pelo menos gerando uma adoção e uma valorização um pouco mais lenta, mas mais constante, então talvez 2016 ou um pouco depois. Bom, mas se a adoção for mais rápida, seria possível chegar em meados de 2025 se o modelo antigo romper com a adoção global de Bitcoin. Ou seja, a queda de volatilidade não necessariamente é bom aí, depende do que você quer, certo? Um ativo que sai do zero e chega em 117 mil dólares a unidade, com mais de 2 trilhões de mercado de capitalização aí como um dos 5 maiores ativos, deixa eu fechar essa propaganda. Então, quinto maior ativo global, top 5 aí, próximo de Amazon, próximo de Google, e daqui a pouco pode chegar próximo de Apple, Microsoft e Nvidia, e fazendo 10 vezes então
passar o ouro. O ativo que sai do zero para isso certamente exige muita volatilidade, conforme a volatilidade vai caindo, o potencial de valorização pode cair junto. Bom, então nesses cenários em torno de 2025 e 2026 parece mais provável, lembrando que isso não necessariamente precisa acontecer, se a gente tiver uma crise pode ser que demore ainda mais. Então, resumindo, falta apenas, entre aspas, né, 53% de valorização em dólar para o Bitcoin para chegar nessa meta de um satoshi igual a 1 centavo, e baseado no ciclo atual é muito provável que um satoshi valha 0,01 reais, ou seja, 1 centavo, entre o final de 2025 e o início de 2026. Em um cenário de adoção institucional acelerada, isso pode acontecer ainda mais cedo, talvez ainda no 2025, enfim, 2025 e 2026 parece ser mais provável. Se tiver alguma crise, algum cenário aí mais turbulento na economia global, pode demorar um pouco mais. Bom, então esse é o resumo do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e clique no hype, porque isso ajuda muito o vídeo. Eu vejo vocês ainda hoje no próximo vídeo do canal, ou talvez amanhã, dependendo de quando sair o próximo vídeo, mas enfim, no máximo até amanhã. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então um grande abraço e até mais.